Pessoal, eu queria mais uma vez, eu vou olhar para a tela aqui, né? O Anderson Neckel já está aqui. Bom dia, Anderson, muito obrigado pela tua presença. Bom dia, Marcelo. Bom dia aí a todo mundo que está nos acompanhando. Queria mandar um abraço então pro Anderson Palma. Abraço para ti, queridão. Aqui de Itapejara, né? Adriane Zucchi, aqui de Paraí. Já citei o Juliano Tomé, aqui de Nonoai, né? A Betina querida, aqui de Passo Fundo, um abraço, obrigado pela tua presença. Francine Tedesco, escreva da onde que tu é que eu não me recordo. Nathaniele, obrigado pela tua presença, Nathaniele. O Roberto... Só deixa eu ajustar aqui, me dá um minutinho só, Anderson. Aí. Tô aprendendo a lidar com esse negócio de Zoom aí, Anderson, tá uma dificuldade. Roberto, acho que é Isganzela. Obrigado, tá, Roberto, pela tua presença, por ter divulgado o evento. Quem mais aqui? Diego Tessaro já citei. Simone Capuani, Luiz Carvalho, o Simor, Leandro Pfeiffer, Ney dos Santos, Júlia Boito, Gisele Alves, o Pablo Pacheco, obrigado. Clayton Santos, o Cid Zanella, aqui de Erechim, Camila Broco. Turma, de imediato, então, passo a palavra para o Anderson, que vai falar aqui sobre mercado, gestão mercadológica, que é um assunto que a gente trata em diversos projetos que fazemos há muito tempo. Com a palavra aí, queridão. Beleza. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar aí todo mundo que está nos acompanhando, né? Principalmente quem está aí, os nossos clientes aí das cidades aqui do ao redor, né, de Passo Fundo. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com o Marcelo Covideiro, né, trazendo um pouco dessa percepção aí de tudo que mudou, né, nesse ano que foi totalmente turbulento, e a gente já está projetando aí um 2021 totalmente diferente, né. Então, o nosso foco aqui é falar um pouquinho sobre gestão mercadológica para 2021, né. Onde concentrar esforços, tá? Então, a gente sabe que, teoricamente, é um novo começo, né? A gente já está projetando um pós-Covid, né? Mas, digamos assim, né? 2020 ele foi pautado aí por uma série de dificuldades e, basicamente, o que a gente teve que fazer enquanto gestores de negócios, né? A gente precisou se adaptar, vencer aí essas barreiras, né? E tudo levando em consideração aí muito da questão do próprio comportamento do consumidor, que eu vou falar um pouquinho, né? Que mudou totalmente a percepção de consumo, né? Das pessoas, e como que basicamente agora a gente passa por uma nova situação, né, 2021, para que a gente enxergue isso de uma forma diferente e que a gente consiga potencializar aí, Marcelo, então, as nossas atividades, o que a gente já vem fazendo e assim por diante, tá? Então, a gente sabe que foi um ano difícil, né, complexo, todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que buscar aí, entender o mercado, se digitalizar, né, ter mais informações disponíveis lá para o consumidor. E quem já estava um pouco mais organizado conseguiu, de certo modo, tirar um pouquinho mais de letra aí, né? Toda essa mudança, né? E o problema é quem não estava organizado, né? Então a gente faz um gancho aí em relação a termos planejamento, ter um planejamento estratégico aí bem definido, né? Porque isso que nos dá um norte aí para a gente pensar os próximos anos, as próximas atividades e assim por diante, tá? Combinei de não interromper, né? Foi o solicitado. O pessoal de Serafina Correia, da Miriam Alimentos, está assistindo lá legal. Em equipe, mandar um abraço. E eu queria fazer só um corte aí na fala do Anderson. Queria que a gente voltasse lá para março, onde deu aquele terror de decretos para fechar empresas. Me recordo bem, vou me afastar porque estou sem a máscara, estou tomando um chimarrão e quem está me vendo aqui. Um cliente que tinha produtos para Páscoa, um cliente que tinha comprado todos os produtos por Dia das Mães e de uma hora para outra fecha loja física. Falando de contabilidade, Anderson, como diz o Gustavo Ferres ali no início da manhã, estoque 60, 70, 80% de todo ativo da empresa, né? Estou falando agora da análise vertical de balanços, né? E então, de uma hora para outra, impedido de abrir, né? E daí, como faço, né? Então, só fazer esse recorte para quem está nos ouvindo, estamos com 70 pessoas na sala.
temos 170 inscritos, imaginávamos que poderíamos ter muitas pessoas que não vão poder acessar, por isso estamos gravando, para poder disponibilizar depois. E dizer assim, para ti que está aqui ouvindo, vamos recortar agora e vamos voltar lá para março, porque lá foi terror mesmo, né? Para nós que lidamos com o negócio. Passo a palavra novamente. Beleza. Foi, de certo modo, aí um choque, né? A gente teve que se adaptar aí de uma semana para outra. Todas as organizações, né? Enfim, a forma de trabalho, a forma de conduzir as nossas atividades, né? E, consecutivamente, o consumidor também. Então, toda a relação de consumo ela começou a mudar, né? Porque no primeiro momento, aí, então, as pessoas ficaram com muito receio, né? De ir até uma loja física, enfim, né? Justamente pela preocupação aí em relação à pandemia, né? Então, esse recorte aí que o Marcelo faz, acho que é muito importante a gente trazer aí um pouco, né? Já se passou tanto tempo, mas enfim, né? Tem muitas coisas que vieram que vão permanecer, né? Então isso é importante a gente poder também fazer essa reflexão. Então o que a gente percebe assim, né? Os mercados mudam constantemente, então não foi só a pandemia que fez com que a gente enxergasse dessa forma, né? Consecutivamente os clientes mudam, tá? Então o comportamento muda, né? A forma de interagir aí com as marcas mudam. Consecutivamente, né? Puxando um pouquinho da fala do Gésio que falou agora há pouco, né? As tecnologias mudam, né? O Gésio falou muito bem aí em relação à inovação, enfim, né? E consecutivamente, então, os ecossistemas também mudam. Eu quis trazer para vocês aqui duas falas, tá? Até para poder ponderar aí o planejamento para 2021, né? Que eu acho que é extremamente importante. Então a primeira fala aqui é do Albert Einstein, né? Super, né, cientista. Não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos, tá? Então assim, aqui já é basicamente uma metáfora aí pensando que precisamos continuar fazendo diferente, né? A pandemia nos ensinou a isso, né? E outra fala aqui do Peter Drucker, né, que o maior perigo para as organizações em tempos turbulentos, né, não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Então, aquela forma que a gente vinha trabalhando lá antes de março, que o Marcelo comenta, né, que a pandemia fez com que a gente, teoricamente, mudasse totalmente, né, desse um giro aí de 360, a gente vai ter que continuar, então, revendo aí todas essas questões de planejamento que envolve aí onde que eu quero chegar aí nos próximos anos. E a gente começa a ver uma integração aí entre áreas do conhecimento, que é muito o que a Videiro faz aqui, né? Então, a gente tem uma relação muito próxima com pessoas que trabalham diretamente com gestão de pessoas, com marketing. Eu vou falar um pouco disso, dessa aproximação do marketing, da gestão de pessoas que a gente está enxergando aí, né, para o ano de 2021. Tem toda a interferência que isso faz para a parte financeira, para a parte contábil, enfim, né? Então é importante a gente trabalhar, de certo modo, aí a cooperação, a colaboração entre setores dentro das nossas empresas. E daí tem toda essa situação que é um novo consumidor, né, Marcelo? Então, a gente sabe que temos aí uma outra característica, né? Queria só fazer um adendo assim que antes da pandemia, o consumidor ele era influenciado por vários meios, tá? Então, assim, a gente, enquanto consumidores, a gente era muito influenciados pelos nossos grupos de convívio, né? Então, as influências pessoais, comportamentais, né? Culturais, né? Tem toda uma questão aí, né? Então, que a gente é um pouco do reflexo aí das pessoas que estão mais próximas de nós mesmos em relação ao consumo, tá? Então, isso é muito importante. Chegou o Covid, automaticamente eu comecei a trabalhar de forma remota, né? Eu enquanto consumidor, né? Eu me isolei aí das atividades de lazer, né? De entretenimento, e o meu grupo de convívio basicamente começou a ser a família, né? Então nesse momento que começou a acontecer, né? Os influenciadores passaram por ser aí pessoas mais próximas, né, que estão residindo no mesmo local. E, consecutivamente, as mídias, as redes sociais, enfim, né, começaram a ter uma influência muito maior do que elas já vinham tendo. Então, isso é importante também a gente declarar aqui, porque aí sim a gente viu todo um movimento das empresas querendo se digitalizar,
querendo trazer mais informações para os consumidores, porque foi de fato aí o que aconteceu, né? Então assim, o pós-Covid, né, ele também vai ser diferente. Então a gente vai pautar muito mais por uma experiência aqui do usuário, para trazer um pouco mais de ênfase aí no relacionamento, né, na formação da nossa equipe, do nosso time de vendas. Então isso a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Então assim, passamos por uma revolução digital, tá? Porque quem não estava adaptado aí à questão das mudanças, né, teve que se adaptar, né, e a gente sempre diz assim, precisamos no mínimo ter o pacote básico, tá? O que é esse pacote básico? É o pacote básico de informação com o nosso cliente final, né? Então, eu tenho que estar presente aí, né, nos principais meios de comunicação, entender o meu consumidor, saber aonde que ele está buscando informações e, ao mesmo tempo, né, poder criar um pouco de interação com ele, né? Não simplesmente jogar informação lá nos canais digitais, enfim, e querer prospectar a partir disso, né? Não é assim que as coisas estão funcionando, tá? Então, assim, houve uma evolução muito grande nessa questão do digital, então as empresas procuraram se adaptar aí durante esse período, né? E, consecutivamente, a gente continua, então, criando mais interações ainda com os nossos clientes a partir do ano de 2021. A gente começa a perceber também, né, que o consumidor, do modo geral, ele passou a olhar um pouco mais para a vida simples, né, para a vida no seu grupo familiar, na sua rotina, né, e ao mesmo tempo ele começou a enxergar aí o seu ambiente, né, a sua residência, enfim, tudo que ele utiliza, né, ele começou a valorizar muito mais isso. Então, o foco da vida simples, né, sem não vou dizer muitos luxos, mas nesse sentido, né, ele permanece, ele continua aí para 2021, né, porque a gente passou aí muito tempo, aí, em torno de, vamos dizer, 10 meses aí, vivenciando toda essa situação de valorizar quem está mais próximo de nós mesmos, né, então tem essa situação. Tem toda a questão de viagens, né, a gente sabe que o setor do turismo aí foi o mais afetado, né, então a gente ainda tem um pouco de incerteza aí com essa questão de viagens, as pessoas não estão mais viajando para o exterior, por exemplo, né, e qual o movimento que a gente está enxergando, né, que é um movimento que vai ser aí para os primeiros meses de 2021. Que existe sim um movimento de turismo, mas mais local, mais regional, né, explorando aí as ações, né, que a gente encontra aqui na nossa região, enfim, né, nos estados mais próximos ou até nos países mais próximos aqui do nosso entorno, né? Então, isso é um pouco aí, faz essa relação aí da questão do consumidor, só que o foco nosso aqui é a questão das experiências, né? E a gente tem que parar e pensar assim, bom, que tipo de experiência a gente pode promover para o nosso consumidor final, né? Então, como que eu posso ampliar aí os meios de interação? Como que eu faço com que ele conviva mais aí com o que eu estou oferecendo para ele? Como que eu faço com que eu esquente aí os leads, que a gente chama, né? Para fazer com que ele fique ativo, né? Ou que daqui a pouco eu tenho um cliente inativado e eu consigo reativar ele e assim por diante, tá? Tem a questão da colaboração. Colaboração é um elemento aí que ele já vinha sendo muito discutido, mas ao mesmo tempo a gente sabe que cada vez mais a gente precisa pensar lá na nossa retaguarda, né? E a gente não pode mais trabalhar os setores de uma forma muito individualista, né? Porque é aquela situação que eu falei ali em relação à aproximação do setor de marketing com a gestão de pessoas, com os demais setores, né? Então a gente tem que partir para um pressuposto de poder trabalhar de uma forma mais colaborativa, né? Onde todo mundo agrega aí o seu conhecimento e a gente entrega lá para o consumidor final, né? Algo muito mais completo, tá? Então eu tenho que começar a pensar mais nessa visão colaborativa, tá? No modo geral, né, assim como a gente percebeu que as pessoas durante todo esse momento aí de pandemia começaram a fazer mais ações sociais, enfim, né, a gente também viu uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente tem que trazer isso para dentro das nossas empresas, das nossas marcas também, porque
se o consumidor está se preocupando com essas ações, né, sociais, enfim, né, é interessante a gente poder refletir também e poder trazer essa mesma onda para dentro da organização. Por quê? Né? Se o consumidor está valorizando isso, acho que é importante eu criar um vínculo entre o consumidor e daqui a pouco, né, também tá podendo pensar aí em toda essa situação que envolve, então, não só ações sociais, mas de meio ambiente e assim por diante, tá? Tem um pouco da questão também de propósito de vida, Marcelo, que, digamos assim, né, as pessoas pararam para refletir muito aí de qual que é o seu próprio propósito de vida, né? Então, que é um pouco daquela questão da simplicidade que eu falei anteriormente, os meios de comercialização, assim, a forma de consumo, então, mudou um pouco, né? As pessoas criaram aí uma resistência, né, para fazer grandes investimentos ou para comprar bens aí de maior, que tenha um valor agregado muito maior, enfim, né? E pararam para pensar aí, né, no que estou investindo meu tempo, né, e minha energia. Então, teve muitas pessoas que acabaram migrando de emprego, né, ou migrando de área de atuação, enfim, porque pararam durante esse processo aí para se autoavaliar, né, pensando aí no grupo familiar, no que eu quero para minha vida, né, para onde estou indo e o que me faz feliz, tá? E essa fala a gente também tem que trazer lá para dentro da organização, né? Que é muito da gente poder estar bem alinhado aí com o nosso planejamento, onde eu quero chegar aí com toda essa discussão que a gente vem tendo aí com todas essas áreas. E será que de fato o meu posicionamento está correto, né? Então é um pouco dessa situação. Temos aí a questão do relacionamento com marcas, tá? Que é a reflexão que as pessoas estão fazendo, né, que envolve as marcas e as ações, né, que as marcas têm desenvolvido, né? E essas relações, elas também estão passando por grandes transformações, porque a gente sabe que o consumidor ele é complexo, né? A pandemia deixou ele mais complexo ainda, então por isso que é importante a gente pensar, bom, vamos trabalhar mais o relacionamento, mas para a gente fazer isso, a gente tem que deixar o nosso time de vendas mais armado, né? Ele tem que ter bastante subsídio aí para poder tomar decisão, enfim, então ele tem que conhecer de fato quem é o nosso consumidor, ele tem que estar bem preparado, ele tem que estar bem treinado, né? E daí sim, então a gente chega aí no que, como obter sucesso em 2021, né? Então assim, a gente sabe que existe uma complexidade muito grande, né, no ano de 2020, mas a gente já enxerga aí um suspiro, um respiro aí para 2021, tá? Então algumas, não vou dizer que são dicas, tá? Mas são alguns elementos que eu acho que são relevantes aí para a gente poder iniciar o nosso planejamento, tá? Então o foco é esse. Então, uma das situações é procure vender direto para o consumidor, tá? E o foco aqui é a questão de poder trabalhar o relacionamento, poder trabalhar um pouco aí das particularidades de cada consumidor, né? Aquela venda de massa que a gente tinha, né? Ela está tendo que ser mais customizada, né? Então, assim, a forma de venda não é igual para todo mundo, né? Então, as abordagens que a gente cria aí para os nossos clientes, ela tem que ser diferente conforme cada perfil de consumidor, né? Então isso é importante a gente avaliar. Eu digo assim, invista em produtos chaves com diferencial, né? Então as pessoas elas estão buscando aí algo diferente, então às vezes isso interfere no meu mix de produto, né? A internet está aí para poder digamos assim, concorrer conosco, né? Loja física, loja virtual, né? E as pessoas estão mais dispostas a buscar informações na internet, porque, bom, elas têm tempo, elas estão em casa, elas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então isso é importante a gente trazer também. Tem a questão de organize sua linguagem visual, né? Então, teve toda essa migração para o digital, mas ao mesmo tempo aí eu tenho que pensar o que é mais assertivo em relação à comunicação, quais os meios que eu tenho que estar presente, né?
Tem a questão do GESE, né? Inovação sempre, né? Então, na forma de criar conexões com o cliente, mas na forma também de trabalhar aí a minha equipe, minha retaguarda, né? Hoje em dia a gente tem que fazer uma comunicação para o cliente, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer uma comunicação para o nosso time interno, né? Para ele entender o processo, para ele entender as ações a serem desenvolvidas e para ele poder colocar em prática da melhor forma possível, né? Então, promova relacionamentos duradouros, isso é importante também, né? É muito mais fácil a gente conseguir manter clientes, isso a gente sabe desde antes da pandemia, do que a gente captar novos consumidores, né? Então, o estreitamento do relacionamento é extremamente importante. Eu basicamente só falei da questão de relacionamento, né? Invista muito, né, nas pessoas, no time de vendas, na inteligência emocional dos nossos líderes. Aí tem um pouco dessa visão da gente poder amarrar também com a gestão de pessoas e ser um pouco mais multidisciplinar, porque a gente sabe que a gente está chegando aí no final de 2020, né? As pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão fragilizadas aí com o momento, né? A gente teve um aumento muito amplo aí de depressão, de casos aí mais complexos e ao mesmo tempo a gente tem que poder saber lidar com tudo isso, né? Então assim, formar o nosso time de vendas, dar subsídio é extremamente relevante, tá? E foque na experiência do usuário, tá? Então assim, esse é o nosso mote central aqui da nossa fala de hoje, né? Porque a gente sabe que experiência de compra é muito relevante, porque as pessoas durante todo o processo pandêmico, digamos assim, né, tiveram que comprar basicamente ou pela internet, né, pouca coisa na loja física, e muitas pessoas, muitos consumidores acabam encarando aí a questão da compra como um processo também de entretenimento, né? Então, se a gente pegar grandes redes, grandes lojas, enfim, as pessoas tiram um momento, tiram uma tarde, enfim, para ir em determinado comércio, né? Isso é importante a gente poder repensar para 2021, porque, bom, fora esse processo de compra, né? O que mais que eu posso oferecer como experiência, né? Então, assim, o que eu vou poder agregar aí no meu empreendimento para poder fortalecer isso, né? Então, isso pode estar amarrado lá com o nosso time de vendas, né? Com a nossa equipe. Então, atendimento é importante, né? O diferencial, né, que eu posso encontrar numa loja física que eu não encontro na internet é extremamente relevante, né? Todo esse cuidado, toda essa forma de atender aí, a gente não pode deixar de fora porque tem que estar presente aqui no nosso planejamento, tá? Então esses seriam aí os pontos principais aí para essa visão mercadológica, Marcelo. Lógico que falando de comportamento do consumidor, tem muita coisa aí para a gente poder discutir. Falando aí de 2021, né? Então tem muita coisa ainda para a gente poder revisar, mas tudo isso tem que estar amarradinho lá com o nosso planejamento, aonde a gente quer chegar com o posicionamento aí dos nossos empreendimentos, tá? Anderson, muito obrigado. Eu queria, antes de iniciar a troca de ideias contigo, mandar um abraço para os advogados que estão presentes na sala. O Rogério Guedes, da Guedes Advogados, o Augusto Olivais, obrigado, tá, Augusto, por estar aqui. A Bruna Cardoso, do Mosne Cardoso, que na sequência o Maurício vai fazer uma fala. Pablo Simor também, que trabalha em conjunto com a Bruna e com o Maurício. Evandro Modesti, obrigado pela tua presença. O Evandro Modesti é advogado, fizemos alguns trabalhos em conjunto, né, Videiro e Evandro. E também o Evandro é nosso cliente. Obrigado, tá, Evandro, por estar nos prestigiando. Queria reforçar aqui a presença dos contadores, o Nazareno, Marcelo Lopes, obrigado aí, Tocaio, por estar aqui. O Vande, né, que é o Vanderlei Carbulim, obrigado, Vande, por estar aqui. Marcela Pedroso, obrigado, querida, ex-aluna lá da Universidade de Passo Fundo, também ex-aluna, contadora, a Nathaniele Rocha, obrigado pela presença. Abraço aí, Daniel Nascimento, da Mega Tintas, obrigado pelo prestígio, querido. O Luiz Prado, que é o nosso responsável pela TI aqui da Videiro, obrigado, Luiz. Quem mais? Vamos lá. Gustavo Bock, se eu não me engano, de Ibiraiaras. Vamos ver aqui. O Evandro Bizinella, economista, meu colega, técnico agropecuário, o Clayton Santos. A Pamela Paza. Falar um pouquinho dos fornecedores de software que estão aqui conosco acompanhando. O Rodrigo Schmitz, da Oráculos.
É uma empresa aqui de Passo Fundo que fornece soluções de software. Atendemos alguns clientes já da Oráculos nesses nossos 9 anos de trabalho. E a líder Erechim, o Cid Zanella, também está acompanhado pelo comercial da Wonder Sistemas, a líder Erechim. Obrigado pela presença de vocês. Uma pessoa que tem ajudado muito a Videiro nesse nosso tempo aí, o Oswaldir de Souza, que trabalha como relações públicas, também na área da comunicação, atende várias entidades aqui da cidade, o Cinti Contábil, a Ameplan. Obrigado, Oswaldir, pela tua presença. Aos poucos vou citando, né, os nossos convidados. Estamos com 66 pessoas agora na sala. O Daniel Nascimento tinha saído, acabou de entrar aqui novamente. E aos pouquinhos eu vou fazendo os comentários, fazendo os agradecimentos pela presença. Anderson, antes de fazer as perguntas que eu anotei enquanto falava, eu queria falar do caso da Videiro. O Anderson fala muito em experiência, e para mim, que sou contador, é muito difícil entender o que é uma experiência para nós ofertarmos para o cliente da Videiro. Bem, gente, vou apresentar a experiência ao vivo, é o dia de campo. A ideia vem do Anderson, escrevemos no papel no ano 2016, marcamos a data do dia 25 de agosto de 2017 para realizarmos o primeiro dia de campo. Por uma razão que eu não sei qual é, provavelmente desorganização minha, não fizemos. E aí fizemos o primeiro dia de campo em novembro de 2018. Então, o que eu quero conectar? De que a Videiro entrega para quem é nosso cliente. Temos vários clientes aqui presentes hoje na sala. Escrever o planejamento estratégico facilita para dizer se eu tenho ou não tenho condições de executar uma estratégia. Se eu tenho ou não tenho condições de executar uma ação. Tem vários administradores de empresas na sala e ouvindo aqui a conversa. Atenção, vou fazer um crime teórico. Ele não vai me repreender ou vai, vamos ver o que vai acontecer. Para a Videiro, estratégia é aonde eu vou colocar o dinheiro. Em 2021, eu coloco o dinheiro numa nova unidade, numa nova filial, transformando o meu vendedor, que hoje é CLT, transformo ele em representação comercial, ou ele é representação comercial, transformo ele em CLT, alugo o carro para frota, ou compro o carro, sou do lucro real, vou depreciar, vou reduzir o meu lucro base para poder reduzir a base de cálculo? Não sei. Então, o que é fazer planejamento estratégico? Fazer planejamento estratégico e botar no papel. E a Videiro fez isso lá atrás, muitas coisas, a gente tinha ideia, mas a gente não conseguia executar, porque o Marcelo tinha que ir a campo, meu cargo hoje aqui é coordenador contábil, na época eu era contador de campo, né? Então até essa questão a gente conseguiu resolver, porque depois de colocar no papel, a gente disse, se tu seguir indo a campo de segunda a sexta-feira, tu não consegue pensar um negócio. Esse evento, por mais simplório que seja, a Maria Gabriela está aqui, que é a nossa retaguarda administrativa, se puder filmar ela aí, Rafa, nossa retaguarda administrativa, financeira e comercial. Então o que acontece? A gente também teve que dar o nome para os afazeres, né? Para quê, Anderson? Para que a gente pudesse executar ações. Então, a ideia do dia de campo é inclusive trazer no futuro empresários, clientes nossos para contar suas respectivas realidades. Mas a minha realidade foi, para mim era muito difícil entender o que era fazer experiência com o cliente, né? Então, a experiência que a gente está propondo hoje para o cliente é fazer um evento para que o cliente entenda o que a Videiro pode ser útil nesse escopo de assessoramento que existe, porque tem diversos assessoramentos que podem ser contratados, como por exemplo o jurídico. O Rogério Guedes está aqui, o Modeste está aqui, o Augusto Olivais está aqui, inclusive trabalhamos eu e o Augusto num projeto imobiliário aqui da cidade, enfim, né, ambos fazendo assessoramento para aqueles empreendedores. Então assim, a ideia de trazer essa questão mercadológica é, em suma, para devolver a palavra para o Anderson, é dizer assim, escrevendo o planejamento estratégico, você pode, de forma muito objetiva, dar matéria-prima para o teu vendedor. Porque aí teu vendedor, seja da loja física, seja do e-commerce, seja da estratégia de uso do WhatsApp Business, por exemplo, o teu vendedor vai saber o que tem que fazer. Uma vez trabalhei na igreja com o... me fugiu o nome. Logo vai aparecer. E ele numa fala na igreja disse assim, o rio é permanentemente caudaloso. Eu saí de lá da igreja, fui pegar o dicionário para entender o que era caudaloso. Eu imaginava, né? Então o que é? O mercado é permanentemente caudaloso, revolto, difícil, dificultoso. O Covid, para mim, é um outlier, né? Uma coisa fora da média. Mas, então, devolvo a palavra para o Anderson e questiono assim. O que a pandemia mudou no comportamento do consumidor, Anderson? Para nós pensar, eu tenho que vender, como que eu faço para entregar?
aquilo que eu faço, né? Vamos pegar, por exemplo, a própria Videiro, né? Beleza. Eu comecei minha fala falando assim que o consumidor ele já é complexo e ele acabou se tornando muito mais complexo ainda, tá? Porque, bom, ele é influenciado por uma série de elementos, mas a pandemia fez ele ser influenciado muito mais pelas pessoas que estão próximas, mais próximas dele mesmo, e pelas mídias sociais e pela todas as formas de comunicação que as empresas acabaram trabalhando. Por isso que teve muito mais migração e interação aí em relação às redes sociais e assim por diante, tá? Então, esse é o primeiro momento. O que mudou, né? Então, basicamente, ele começou a ter mais acesso à informação, né? Ele começou a ter mais tempo aí para pesquisar, para comparar produto, né? E ele começou a investir, né, naquela projeção mais de simplicidade, de pensar um pouco mais no seu estilo de vida, no seu grupo familiar, né? Começou a investir um pouco mais na sua própria residência, no seu conforto. E deixou um pouco o fora, né, dessa residência um pouco de lado, tá? Então, assim, tudo que traz um benefício, tudo que traz algo que tem essa ideia, né, de momentânea, enfim, né, teve um valor mais agregado em relação à questão do comportamento do consumidor, tá? E automaticamente a gente começou a perceber também que, lógico, teve um aumento aí de consumo pelo e-commerce, né? Os dados do e-commerce Brasil, né, no início da pandemia, nos mostraram que teve um acréscimo muito grande na busca de produtos alimentícios, enfim, né? Mas o que a gente ainda enxerga, né? Que quando que as pessoas estão comprando na internet, agora pensando quase final da pandemia, né? Quando o preço é mais vantajoso, né? Então, assim, o preço ele está vindo em primeiro lugar, né? Em relação a e-commerce, tá? Mas, enfim, por isso que o foco aqui é a gente pensar no diferencial que a gente pode entregar aí no nosso ponto de venda, né? Então, essa é a diferença, é a principal diferença. Rafa e Vini, eu não sei se vai pegar aqui a imagem. Então, esse é um relatório que eu peguei, que a gente discutiu essa semana, entregando a avaliação do terceiro trimestre cliente, né? Custo mensal e custo... Não precisa ir no detalhe, tá? Eu só quero mostrar aqui o dado. Assim, ó, a ideia. E aqui é faturamento mensal, né? Não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas se não pegar, não tem galho. Variação do faturamento 2020. Então, é uma escadinha aqui. Não vou citar o segmento e tal, porque não é esse o objetivo. De forma bem clara... A ideia do trabalho que realizamos, Videiro e a associação com o administrador Anderson Neckel, no que tange a planejamento estratégico, é tentar criar maneiras para não ter essa variação do faturamento. Embora, na pandemia, isso foi muito difícil. Anderson, te passo a palavra. Felizmente, estamos com 3 minutos só de atraso, mas estamos com muito atraso lá do início da nossa manhã. Então, queria que tu fizesse uma fala final, enfim. Beleza. Só para fazer o fechamento, então, tá? O que a gente pensa aí para 2021, tá? Então, assim, foco no cliente, na experiência do usuário e no relacionamento, tá? Esse não é muito diferente do que algumas empresas já vinham trabalhando, mas a gente tem que pensar aí o que a gente vai estar entregando a mais aí nesse processo de comercialização, tá? Então, não pensando só no produto, nos diferenciais, mas naquele foco aí de projeção de qualidade, de projeção de interação e assim por diante, tá? Um outro elemento é trabalhar muito bem a nossa retaguarda, né? Investir nas pessoas, trabalhar a inteligência emocional, justamente para fazer com que o nosso time de vendas esteja mais capacitado aí, então, para entender toda essa mudança, essas complexidades e possa atuar aí de uma forma muito mais efetiva aí com os seus clientes em geral, né? Então, seria esses 2 pontos centrais aí para fazer o fechamento da minha fala. Regra geral, cliente que tem o assessoramento do Anderson em conjunto conosco, a gente nesse final de ano a gente sempre se fala, né? Nesse final de ano ou qualquer final de ano. Por quê? Porque é o planejamento estratégico, e isso é super importante para quem está aqui na sala ouvindo, que está recebendo esse conteúdo, no meu entendimento, extremamente relevante que estamos entregando. O planejamento estratégico orienta a previsão do fluxo de caixa. Não citarei os clientes que estão aqui, que semana passada discutimos isso. E orienta o orçamento empresarial. Eu tenho que trocar uma máquina, eu tenho que trocar a frota, eu tenho que reformar a fachada da loja, tenho espaço dentro do resultado que eu estou tendo. Então, a contabilidade e a administração, elas andam muito juntas, né? Então, é dessa maneira que eu agradeço mais uma vez, Anderson.
o primeiro dia de campo tu não participou por uma falta de cuidado meu, gente. Porque ele estava lá no evento, ele tinha uma fala e eu botei muita gente para falar e acabou que ele não conseguiu falar. É verdade, né, Anderson? Verdade. Então, assim, queria aproveitar ao vivo, gravado, né, me desculpar, porque isso foi realmente uma falha de organização, culpa do Marcelo. Mas agora, o ano passado, esteve falando conosco, trazendo assuntos relevantes na área da venda, na área de posicionamento de mercado. Né? Não falamos aqui da análise SWOT, poderíamos ter falado. Uma série de questões aí que são ferramentas, pesquisa de cliente. Quanta informação a gente faz. Os clientes que estão nos ouvindo sabem o que a gente está falando, aquela nuvem de palavra quando vem lá da pesquisa, que fica alguém lá coletando lá com questionário na porta da firma. Né? Então a gente tem feito muitas ações que a gente pode oportunamente trazer exemplos mais claros. Anderson, muito obrigado. O Vini vai cortar lá a transmissão, eu fico aqui na sala. Te agradeço aí, Anderson. Valeu. Tranquilo. Muito obrigado, pessoal.